Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital, falando diretamente do Red Hat Summit que está acontecendo esse ano em Denver, aqui nos Estados Unidos. E comigo está o Gilson Magalhães, que é o presidente da Red Hat Brasil. Gilson, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar contigo aqui, Paulo, obrigado por ter vindo e participado conosco desse evento. Não, obrigado pelo convite, o evento foi um evento cheio de inovações. Foi. E trouxe, talvez a grande novidade foi a proposta de fazer a inteligência artificial se casar com o mundo do open source. Nós já temos aí alguns casos de empresas, como a Mistral mesmo na França, que tem uma inteligência artificial mais aberta, mas a Red Hat ela abraçou, colocou isso num novo patamar agora, né? Nós somos conhecidos, Paulo, você sabe muito bem, por defender fortemente, com unhas e dentes, diga-se de passagem, a ideia de você deixar o conhecimento expresso em algoritmo, em software, liberado para a humanidade explorar da melhor maneira possível e que todas as organizações, pessoas possam ter o benefício dessa nossa era da informação, era da tecnologia. E com essa nova onda de AI, nosso papel era tentar fazer exatamente isso. Criar uma nova forma de pensar o uso da tecnologia de AI com muito mais liberdade e colaboração. A ideia do que passou aqui é exatamente o primeiro passo nessa direção e nós esperamos que outras coisas venham em função desse nosso movimento. Agora, do seu ponto de vista, quais seriam os benefícios para uma empresa adotar a inteligência artificial combinada com o open source? Uma coisa importante sobre inteligência artificial, a gente está vivendo esse boom, esse momento que a inteligência artificial generativa trouxe talvez o conhecimento para a população do potencial. Inteligência artificial, a gente, em TI, na nossa área, na nossa indústria, já vem experimentado. Há muitos anos, né? Há muitos e muitos anos, mas a população geral não tinha o gosto. E aí o chat GPT, essas novas opções que temos aí em todos os grandes provedores, nos permitiu tocar a população, tocar o senso comum, para entender o que é isso. Agora, essas, eu diria, grandes máquinas de inteligência, esses modelos de LLM que estão por aí, eles são muito genéricos. Então, quando você diz assim, mas como é que eu uso isso na minha empresa? Eu diria, dessas alternativas que temos por aí, elas são absolutamente genéricas para te responder qualquer coisa. Para você fazer um roteiro de viagem ao Vietnã e fazer o desenho de uma nova geladeira. Você responde todas as coisas. As empresas, de fato, não precisam disso. Elas vão precisar trabalhar com máquinas de menor porte, máquinas que eu digo são os modelos, de menor porte, mais especializados em seu negócio. E isso precisa ser, eu chamaria de customizado ou adaptado. E com o open source, você vai poder trabalhar esses modelos dentro de casa, trazendo inclusive para on-premise mais especializados, com você estando na direção dessa máquina e sabendo exatamente como ela está sendo alimentada, como ela está sendo treinada, para que ela possa realizar o que a sua indústria, a sua empresa, seu ambiente social necessita com o uso dessa nova tecnologia. Ou seja, você vai poder fazer uma especificação do uso sem necessariamente estar conectado com uma coisa muito genérica que tem soluções ou respostas amplas demais para uso numa empresa. Ou seja, agora, isso aliás foi o tema de abertura do keynote do Matt Hicks na terça-feira, quando ele apresentou inclusive o Struct Lab, que é uma ferramenta que permite, na verdade o que acontece é que agora as empresas elas vão poder criar o seu próprio LLM. É exatamente isso. Então esse talvez, Paulo, seja o grande valor. A Red Hat está abrindo o processo, a máquina, a forma, para você trabalhar a sua própria visão de uso de AI específica para a sua necessidade, muito mais leve, muito mais especializada. Talvez seja este o movimento que, de fato, vai fazer a popularização dentro das empresas desse tipo de modelo que a gente acabou de criar, que a população experimentou através do chat GPT.
aquilo aplicado ao seu negócio, combinado com seus dados, combinado com as suas informações. É isso que nós propomos, isso de forma aberta. Isso é inovador, isso é transformador, isso é único, isso é revolucionário. Eu entendo que a grande diferença é que até então nós consumíamos o LLM. Agora a gente está construindo o LLM. Para tornar talvez essa conversa mais simples, essas opções que a Red Hat está trazendo ao mercado, elas te permitem o quê? Pegar o que já existe em termos de modelos prontos e combinar com o seu modelo interno. O que seria esse modelo interno? Você vai pegar os dados que você tem à disposição, todos os seus repositórios internos, vai criar o mesmo processo de treinar o seu LLM para que, combinado com o externo, você produza respostas mais amplas. E como você pode trazer essas informações para dentro da sua casa, você pode garantir absoluta privacidade no uso dessas informações. Você está colocando as suas informações dentro de um modelo que, se você estivesse usando o modelo externo, essas informações estariam sendo disponibilizadas para todos. Pode ser um problema seríssimo de compliance, inclusive, né? Gravíssimo. E aí você diz o seguinte, tá bom, eu quero usar o modelo lá de fora, mas para usar o modelo lá de fora, eu tenho que alimentar com os meus dados. Se eu alimentei com meus dados, eu dei meus dados para todo mundo. Então você começa a dizer, será que vale a pena eu usar esse mecanismo? E a Red Hat vem exatamente com a resposta. Você vai conseguir, treina dentro de casa, e isso fica absolutamente confidencial e seu. Eu chamaria protegido, não necessariamente o software, que ele é aberto, mas os seus dados. Sim, os dados, né? O seu conteúdo. Dados dos seus clientes, inclusive. Que é o que mais importa. E aí você sim pode usar o modelo dentro de casa com os dados que você tem para você fazer as inferências necessárias que as máquinas de inteligência artificial permitem. Então, aqui entre nós, é hiper revolucionário. Isso é a solução que o mercado estava esperando para usar de fato e definitivamente inteligência artificial dentro de casa. E o que eu achei super interessante também com relação ao Struct Lab é que para você fazer a contribuição com o modelo, você não precisa ser técnico, não. É uma contribuição de texto corrido, né? Corrido. A popularização ela vai existir, ela vai ocorrer de fato quando todos entendermos que nós estamos falando agora de uma tecnologia hiper sofisticada ou de difícil assimilação pelas empresas e pelas pessoas. Ela parte desse princípio que você interage de forma absolutamente tranquila, do seu ponto de vista da interface, e também de forma simples, porque você não vai precisar aprender uma linguagem ou coisa que o valha para contribuir com o modelo e fazer com que ele seja treinado e avance. É uma linguagem natural e multimídia, né? Você pode usar texto, você pode usar imagem, você pode usar PowerPoint, pode usar até vídeo. Então você pode alimentar de várias maneiras. É uma pena que algumas empresas, eu entendo que é o modelo de negócios dela, temos aí a própria OpenAI, a Microsoft, o Google, que eles são, pelo contrário, né? Eles querem fazer a coisa mais fechada possível. É verdade. É um modelo deles, mas enfim, por que você acredita, por que realmente essas empresas preferem esse modelo fechado? E se nós vemos tantos benefícios do Open? Na verdade, a ideia de sempre é achar uma forma de monetizar, de ter um retorno de investimento, porque a criação de modelos e a criação da tecnologia não é barata. Então, a empresa que fez o investimento, de alguma forma, quer ter um retorno com isso. Mas nós vemos que esse retorno vem de outra forma. Ele vem no uso mais intenso de outras tecnologias, dessa tecnologia, que também pode ser monetizada de alguma forma. Não precisa necessariamente se olhar o open source como algo que vai ser adotado pelas empresas sem suporte de ninguém. As empresas vão precisar de apoio para manutenção, criação, expansão. Eventualmente, os dados podem estar num ambiente híbrido. Você pode dizer, ok, isso é meu, está protegido, mas eu vou botar numa nuvem, num ambiente protegido. Essa gestão de onde está a garantia de uma qualidade de serviço, isso pode ser cobrado, como a Red Hat pode cobrar e vai cobrar, mas a parte de código e acesso a isso pode ser feito por qualquer empresa. Se a empresa consegue independência para seguir em frente, ela pode usar sem pagar nada para ninguém. Mas a maioria das empresas vai precisar de suporte e é aí que a gente adiciona valor.
Essa é a palavra, adicionar valor, não extrair valor. Interessante essa é a diferença dos verbos aí. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre o open source e o software proprietário. Agora, Gilson, a inteligência artificial chegou, não é para ficar definitivamente, uma ferramenta absolutamente transformadora e a gente está falando das empresas que não soltam aí o seu código, tem uma questão de poder aí, não? E isso a gente pode extrapolar até para uma questão nacional, geopolítica. Não? Nós temos visto até os Estados Unidos mesmo tentando restringir o acesso computacional para empresas e instituições chinesas, porque, enfim, tem uma guerra que extrapola a questão tecnológica aí, não? A gente não pode deixar de levar em consideração, Paulo, essa questão geopolítica da disputa pelo controle das novas tecnologias. Essa guerra ela está muito acelerada pela polarização, pela, eu diria, evolução extraordinária nos últimos anos do Oriente e a competição que a gente vê em múltiplas áreas. A competição bélica, a competição por mercados, poder econômico, até mesmo pela moeda, né? Quem de fato vai ter o domínio da próxima moeda, ou se o dólar segue. Então há disputas em todas as dimensões. Então seria diferente encontrar uma disputa em TI. Só que essa disputa talvez seja mais crítica, porque a gente fala muito nas guerras futuras, são guerras cibernéticas. Tem alguns filmes que falam sobre isso, o extermínio da humanidade a partir de uma guerra cibernética, ou pelo menos de algumas nações. Então é preciso entender que esse é um cenário que requer não só uma abordagem comercial, mas sim uma abordagem associada à manutenção de hegemonia, a distribuição de poder no planeta, quem vai, eu diria, ter uma posição melhor, mais na frente, e isso tem uma vinculação com o TI muito forte. No caso de inteligência artificial, tenho uma informação de 2 anos, talvez não esteja atualizada para 2023, porque demora um pouquinho, mas os Estados Unidos e a Europa juntos produziram algo em torno de 26 mil patentes de AI em 2022. A China sozinha, 32 mil. Ou seja, se o Ocidente se regula exageradamente, a China avança muito mais rápido e pode ser, de fato, um divisor de águas. Então, há que se considerar a questão geopolítica de forma muito cautelosa, porque isso pode mudar o eixo do poder global. Você mencionou a questão da regulação, que o Ocidente, a Europa já lançou recentemente, no mês passado, a sua lei da inteligência artificial, que agora está sendo ajustada aí para os diferentes países da União Europeia. Os Estados Unidos aí indo por um outro caminho, aí, mais focado nas agências regulatórias, cada uma cuidando do seu setor. E a China correndo loucamente. Não? Muita gente reclama, né, que, nossa, mas as regulações elas vão atrapalhar, vão inibir o desenvolvimento, a inovação da tecnologia. Por outro lado, sem um mínimo de regulação, a gente pode ver o que aconteceu com as redes sociais, pode acontecer de maneira muito mais intensa com a inteligência artificial. Como que você vê a questão da regulação? Né? Ela é necessária? Qual modelo é mais interessante? Porque, inclusive, no Brasil nós temos aí o projeto de lei no Senado, em tramitação, que ele vai muito na linha do formato europeu. Como que você vê a questão da regulação? E se ela realmente atrapalha a inovação, como alguns dizem? Olha, a regulação em qualquer setor ela é fundamental, porque tem que coibir exageros, coibir, inclusive, o uso excessivo do poder econômico daquele agente, daquela instituição ou grupo que domina uma certa tecnologia. Então, a regulação ela é um princípio ocidental muito útil para garantir que empresas e pessoas não sejam massacradas por qualquer que seja o domínio em qualquer direção. Então, eu sou muito favorável à regulação. Porém, nós estamos vivendo uma questão aí, como a gente comentou agora há pouco, geopolítica, sofisticada, vou usar assim, com esse termo, com uma possibilidade de mudança de eixo econômico nos próximos anos e tudo que sustenta esses movimentos estão sendo discutidos hoje. E regulação de AI
talvez seja um ponto crítico na história da evolução desses eixos e, eventualmente, uma, eu vou chamar de diferenciação de um lado em relação ao outro. Simples para entender. Nós estamos discutindo regulação num ambiente ocidental que tem 1,4 bilhões de pessoas. É mais ou menos esse o número que a ONU considera o Ocidente. Só que nós estamos falando de 6,6 bilhões no Oriente. Se você regula para 1,4 bi e 6,6 não regula adequadamente, tudo na mesma linha, esse 6,6 pode avançar muito mais rapidamente, sem a regulação, e, neste caso de inteligência artificial, produzir eu diria, um abismo talvez intransponível, porque se você acelera nessa direção e consegue criar uma distância suficiente, essa distância ela pode ser exponencial e esse modelo, esse momento, pode gerar uma retroalimentação. Imagina, se você está aqui usando a questão que a gente falou agora de uma empresa alimentar o dado e treinar o dado. Aí você dá um salto, alguém consegue fazer com que a própria inteligência artificial, de forma exponencial, se autotreine e crie modelos que tornem esse aqui obsoleto em meses. Então a superioridade se torna imediata, porque esse modelo que se superou tecnicamente, ele pode simplesmente inibir o outro e fazer com que o outro não evolua mais. Então, é só para entender que a regulação é muito bem-vinda, mas é numa área, num momento extremamente difícil de você, de fato, criar qualquer que seja a barreira para a evolução tecnológica. A proteção da população tem que ser considerada barreira para impedir que avance, pode ser muito perigoso. É uma situação bem complicada, não, para resolver. E, em especial, nesse momento geopolítico, muita polarização, disputas gravíssimas, com riscos a cada mês de alguém apertar um botão, de ampliar um conflito no Oriente Médio, na Ucrânia. A gente está vivendo uma situação muito delicada. Você viu, Putin, inclusive, sugeriu, eventualmente, o uso de armas nucleares há um ano atrás. Então, a gente está num ponto de tensão dessa natureza. Então você coloca esta tecnologia disruptiva, gravíssima, que pode transformar a humanidade no meio de uma disputa e não num ambiente colaborativo para a gente, como humanidade, avançar juntos, aí há um grande perigo de que a regulação iniba. A regulação, eventualmente, tem que ser sábia para proteger, não inibir. Ok, acho que essa é uma boa definição. Trazendo de volta para a questão das empresas, não? Nós temos aí 1 ano e meio de ChatGPT na estrada, teve aquela fase inicial de deslumbramento, acho que passamos disso aí, nós temos agora talvez entrando numa fase um pouco mais madura, não? Você concorda com isso do ponto de vista dos gestores, não só de TI, o que é interessante é que nós temos aí os gestores de negócios, muitas pesquisas do Gartner apontando isso, não? Como que os gestores de negócios querem usar a inteligência artificial. Você acha que o mercado amadureceu já ou ainda tem muito para percorrer? Não, estamos no começo, mas no começo assim bem embrionário. Se a gente olhar para a história, o momento do início da internet, dos grandes movimentos que a gente está vivendo hoje, da telecomunicação em celulares, chegando ao mundo inteiro, Starlink cobrindo áreas remotas, a gente ainda não conseguiu tocar no potencial total das comunicações, até onde a gente pode chegar. A internet ainda tem muito que avançar, já tem outras dinâmicas de uso de internet. Agora a gente está falando até usando a própria internet no metaverso, que vem evoluindo rapidamente no mundo dos jogos, principalmente. Isso vai chegar para as empresas a partir dos jogos. Então, tem tecnologias usando as anteriores, que é a comunicação rápida e a internet, que estão ainda em desdobramento. Essa tecnologia, ela recém-nasceu. Ela não mostrou absolutamente nada do que ela pode fazer. E, de fato, está tudo aberto para quem conseguir criar as melhores alternativas de uso. Ainda é experimental, ainda é uma brincadeira, ainda é uma curtição que você usa ali para perguntar, como eu disse, assim, como é que eu faço um roteiro de férias, ou corrija aqui meu texto que eu vou entregar na minha
minha tese. Então, tem coisas que ainda estão muito no começo. A gente já vê aí o ChatGPT 5 vindo com propostas já muito mais maduras, corrigindo alguns problemas e eu considero até relativamente assustador o que vem por aí nas próximas versões desses modelos. Mas é absolutamente natural, é um avanço tecnológico já previsto há 40 anos, que agora chegou e deve acelerar. Eu tenho uma percepção pessoal de que essa tecnologia transforma de fato o planeta. Ela é mais intensa, do seu ponto de vista de impacto no planeta, do que a roda, do que o fogo, do que qualquer outra coisa, revolução industrial, motor elétrico, eletricidade, do que qualquer outra. Porque ela pode gerar, de fato, a possibilidade de uma inteligência criada pelo homem superior à do próprio homem. Isso leva a gente para um ponto da evolução da raça complexo. E aí vai ter que haver uma discussão muito intensa sobre como a gente lida com isso. Por isso eu acho que é absolutamente revolucionário. O homem nunca teve perto desse poder. Inclusive, um relatório recente da McKinsey aponta que as empresas estão fazendo esses investimentos, elas não estão colhendo o que elas esperavam. Talvez até porque justamente é uma coisa muito nova e ninguém saiba lidar, tirar proveito disso. Falta talvez até capacitação para isso. Não? Ou talvez você acha que isso daí ainda está muito superdimensionado, as expectativas. Como que a gente resolve isso daí? E aí tem um fator humano também, né? Nós vamos ter aí uma inteligência que vai superar o ser humano, mas o ser humano vai continuar existindo, né? Temos que ter o nosso lugar nisso daí, não? Como que... O que vai sobrar para a gente, Gilson? Eu vou comentar as duas coisas. Nós temos aí essa tecnologia recém-apresentada à população, como eu disse. Já existe a inteligência artificial sendo usada em algumas situações há muito tempo, mas a população começou a ver o poder disso. E, de certa forma, há esse burburinho de como isso vai afetar nossas vidas no médio e longo prazo, as possibilidades boas e não tão boas, uso bélico disso. Então, de fato, nós estamos diante de algo que ainda não mostrou todo o seu potencial e ninguém sabe exatamente para onde vai. Nesse contexto, há sempre a ansiedade de você ser o primeiro, de você trazer a primeira solução disruptiva que vai fazer você ser um unicórnio ou sua empresa se consolidar sobre um setor, ganhar espaço das outras, ganhar market share. Então, há essa excitação. A gente viu isso no ano 2000. Perto do ano 2000, quando o e-commerce explodiu, e aí todo mundo disse, vai acabar o retail físico. Aliás, um monte de gente fechando loja, assim, tudo, né? É uma loucura. Aí o que a gente viu? O ano 2000, muita empresa quebrou, houve uma desaceleração, porque havia essa sensação de que tudo ia ser e-commerce, ninguém ia mais no shopping, o shopping vai fechar, e nada disso aconteceu, mas o e-commerce, poucos anos depois, ganhou seu espaço, evoluiu, durante a pandemia explodiu. Então a gente vê que essa tecnologia é a mesma coisa. Grande ansiedade, ela ainda é rudimentar para as empresas, mas uma ansiedade de dizer, eu quero ser o primeiro, porque eu quero me destacar, ou dentro da minha indústria, ou eventualmente ocupando espaços que talvez ninguém tenha ocupado antes. Mas isso é muito cedo, essa primeira onda, muita excitação, muito investimento e o retorno ainda muito baixo. Então cria essa decepção, claro, mas eu afirmo que nós conhecemos as curvas, tem a curva da assimilação, aí depois tem a frustração e depois o novo ciclo. É uma tecnologia que veio para ficar. Eu gosto muito de uma ilustração que o Peter Diamandis, da Singularity University, ele faz. Ele diz o seguinte, que o efeito inicial é o mesmo do motor elétrico quando ele chegou. Você tinha a furadeira de mão, aí botou o motor elétrico. Você batia o leite na mão e fizeram o liquidificador aqui com o motor para bater. Então você começa a ver a inserção da nova tecnologia naquilo que já existia. Então a primeira onda é você inserir AI nas coisas que já existem. Você tem um aplicativo, aí bota o aplicativo com AI. Nós temos a nossa tecnologia, OpenShift, Ansible, etc., com AI. Então a gente insere a máquina para fazer aquilo que já existia funcionar de uma forma melhor. A inovação, a criação de novos modelos de negócio, eles vão surgir a partir do domínio dessa tecnologia, mas que tem estágios que precisam avançar antes de chegar
naquilo que pode ser, de fato, o aspecto transformacional que deve vir em mais alguns anos, quando você vai aplicar para a diferenciação do negócio, tornando o seu negócio completamente único a partir da inteligência artificial. Isso está sendo discutido, isso é talvez a próxima onda. A onda do momento é internalizar para melhorar a sua vida, os seus processos e os seus produtos que já existem, para que eles ganhem esse componente. Essa é a primeira onda. Perfeito. Gilson, é isso. Obrigado pela conversa. Um grande prazer, Paulo. Sempre bom ter você aqui conosco no nosso Summit. Espero que tenha sido útil para você e para a sua audiência. Foi sensacional. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, é isso. Obrigado por nos acompanhar e continua a cobertura do Red Hat Summit em Denver. Tchau, tchau.